Para você que quer ter uma escada em casa ou já está com ela até projetada, sendo construída, mas ainda não decidiu qual revestimento que você vai escolher para os degraus dessa escada. Será que tem que combinar com o térreo, com o primeiro pavimento? Quais os tipos de revestimentos que existem? Hoje eu vou te explicar tudo isso. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e manutenção. E hoje especificamente o nosso assunto é escada, mais especificamente ainda o revestimento da sua escada. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal que a gente tem conteúdo novo para vocês toda semana. Bom, primeiro vamos entender quais os tipos que existem de revestimentos que você pode usar aí na sua escada. O primeiro deles é a madeira. Inclusive, para mim, a madeira é um dos mais bonitos que existem. Mas ó, atenção, aqui nessa especificação eu tô falando de madeira de verdade, tá? Não é porcelanato que imita, nem vinílico, é madeira, tora de madeira cortada para fazer os seus degraus. O mais interessante da madeira, além da estética, é que ela é um dos únicos tipos, praticamente, que serve também para ser uma estruturação para o seu degrau. Como assim? Você pode ter, por exemplo, a estrutura da sua escada toda metálica, mas só com um pedacinho de metal e a madeira passando desse metal, fazendo todo o degrau e ela mesmo se estruturando, porque uma tora de madeira grossa vai conseguir ter essa estrutura para você. Lembre-se, se você escolher ter a madeira como degrau de escada, ela precisa ser tratada. Passe um bom verniz e lembre-se que vai precisar de manutenção, afinal a gente vai pisar em cima desse material. Com o tempo ele vai desgastar naturalmente. Se você não der as devidas manutenções, provavelmente ele vai ficar feio e aí você vai ficar, sabe, desgostoso com a sua escada? Não vai ser legal. Um próximo material que também serve para degraus de escada são as pedras naturais, granitos, mármores ou até as sintéticas, né? Silestone, quartzitos, todas elas podem ser usadas também para fazer o seu degrau. O mais importante sobre essas pedras, por favor, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Não coloque pedras polidas na escada. Por que, Calícia, que não pode ser polido se o polido é mais bonito? Porque escorrega. Escada é um local que por si só é perigoso. Então, se você ainda me coloca um revestimento polido ali, pronto, você deu corda para o azar e vai facilitar demais para que qualquer pessoa escorregue ali, seja criança, idoso, você mesmo. Então, por favor, gente, tenham esse cuidado. Não coloquem as pedras polidas, usem outros tipos de acabamentos, como o levigado, por exemplo, que é um excelente acabamento de pedras naturais para ser usado na escada. Apesar das pedras de granito e de mármore serem grossas, né, tem ali os seus 2 centímetros, elas não são muito legais para se autossustentar como um degrau, igual o caso da madeira, tá? Então é interessante, se você for ter, por exemplo, uma estrutura metálica, ter uma chapa embaixo dessas pedras que abarquem todo o tamanho do degrau, para que a sua pedra seja apoiada 100% e que não tenha nenhum pedacinho em balanço, tá bom? Também temos como utilizar os porcelanatos ou as cerâmicas para revestir a nossa escada. Mas esse tipo de revestimento específico, você precisa se atentar que ele precisa ter uma boa base embaixo para você literalmente assentar. Não dá para fazer a escada puramente de porcelanato ou de revestimento, apesar da gente conseguir deixar todos os degraus unidos, chamando a porcelanataria, por exemplo, e fazendo a união deles. É importante ter ali alguma base, seja de concreto, seja de metal, seja até de madeira, alguma estrutura que vá receber o assentamento desse revestimento. Mesma coisa das pedras naturais, eu falo agora para o porcelanato e para a cerâmica. Não escolha um revestimento polido, por favor, pelo mesmo motivo. Escorrega, escada é perigosa, não pode dar chance para o azar.
não ponha piso polido ali, tá? Sempre com acabamento acetinado, no caso das pedras naturais, levigado e nunca polido. Prestou atenção, né? Um outro acabamento que inclusive pode te ajudar a dar uma economizada na sua obra, se você chegou nessas fases de acabamento já com fôlego acabando, é você deixar a escada toda no concreto. Concreto, gente, é um material bonito que quando bem acabado, dá para você deixar ele exposto, porque ele fica muito bonito. Inclusive, se você fizer toda a sua escada com a estrutura de concreto e usar umas madeiras bem interessantes para fazer a forma dessa escada, a hora que você desformar, o seu concreto vai aparecer os veios da madeira, as junções, e isso, claro que dependendo de toda a decoração do seu ambiente. Mas isso é uma coisa que fica muito bonita, então muitas vezes você pode deixar a sua escada no concreto mesmo, sem colocar nada por cima. Pode até fazer aqueles degraus flutuantes que não tem nenhum tipo de viga, que é totalmente empotrado na parede, que eles conseguem também ser só de concreto, vai ficar lindo. E por último, também podemos usar como revestimento de escada o ferro. Sim, às vezes a sua escada ela é uma escada externa ou algo do tipo e você quer deixar com acabamento mais rústico, pode usar as próprias chapas de ferro para fazer os degraus da sua escada sem problema nenhum. Aí vocês vão me perguntar agora, Calícia, o revestimento vinílico ou laminado serve para uma escada? Olha, eu não aconselharia usar, porque muitas vezes a gente precisa usar o acabamento de 45 graus na escada. O que é isso? É quando a gente tem uma peça vindo na vertical e outra na horizontal, e esse encontro dessas duas peças de acabamento precisam ter um corte a 45 para a gente fazer um encaixe perfeito entre elas. E o revestimento laminado ou vinílico, a gente não consegue dar esse acabamento. Agora, se você só tiver, por exemplo, o degrau sem o espelho, que a gente chama, né, que é essa parte vertical, tiver somente o horizontal, e aí você criar uma base interessante de ferro, talvez, ou até do próprio concreto, e quiser assentar esse vinílico, esse laminado em cima da escada, tudo bem. Ainda assim, eu vejo alguns problemas no acabamento lateral, mas enfim, formas de se pensar para resolver esse problema a gente pode até encontrar. Mas assim, indicar eu não indico porque é bem mais difícil de se trabalhar com eles na escada. E agora o que todo mundo que tem escada me pergunta. Calícia, eu tenho que usar o mesmo revestimento do térreo na escada ou eu posso usar o revestimento do primeiro pavimento na escada ou a escada tem que ser um revestimento completamente diferente? O que eu sempre respondo e falo? Tudo depende do projeto, isso é fato. A gente pode usar o mesmo revestimento do térreo para ter uma unanimidade ali no piso e ele subir inteiro na escada. Pode usar o mesmo revestimento do primeiro pavimento e também ter essa unanimidade descendo. Mas você sempre vai precisar entender se esses dois pisos diferentes do térreo e do primeiro pavimento, quando se encontram, eles são compatíveis na decoração. Então você tem um piso de cimento aqui embaixo, um revestimento imitando cimento queimado no térreo e em cima você tem um revestimento imitando madeira. Será que essa madeira, quando chegar aqui embaixo no térreo, vai ficar bonita? Ou será que esse revestimento de cimento, se ele subir na escada e encontrar lá em cima com a madeira, vai ficar legal? Será que isso vai ter uma boa integração na decoração? Muitas vezes a resposta é não. Então eu sugiro que você encontre um material meio termo que combine tanto com o revestimento do primeiro pavimento com o revestimento do térreo. Um exemplo, né? Seguindo esse nosso exemplo, térreo, lembrando, é porcelanato de cimento queimado e em cima é porcelanato imitando madeira. Escolha um granito que vá conversar e ficar bonito com os dois pisos ao mesmo tempo, ou um mármore, ou até um outro porcelanato, talvez, um grande formato, algo que quando casado tanto com o revestimento de cimento com o revestimento de madeira, vai ficar bonito. E assim você também dá um destaque a mais para a sua escada, tá bom? Bom, agora é com você.
vai lá e escolhe o revestimento da sua escada, mas me conta aqui nos comentários qual foi a sua escolha, que eu vou querer saber, hein? E me conta também o porquê. Por que você escolheu tal revestimento para sua escada? Enfim. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se também ficou alguma outra dúvida que por um acaso eu não falei, deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!